Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação: Ana Lúcia Ferreira. 12:00 mais 15 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida, aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje é dia 25 de julho de 2019, uma quinta-feira, e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a participação e coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. A proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer a você, ouvinte da Rádio Mensagem, nesse horário do almoço, os assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. A vida social de todos nós é marcada por um primeiro contato humano, que é o grupo familiar. A família tem um papel essencial na estruturação de nossa personalidade, determinando e organizando nosso comportamento, nossos padrões morais, o que recebemos como educação e regras. Mais do que um grupo, a família onde crianças e adolescentes estão inseridos tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de sua saúde mental. Cada etapa de vida tem sua particularidade física e emocional, e tudo isso tem relação direta com os ambientes nos quais estiveram inseridos. O núcleo familiar é uma estrutura tão importante para a nossa personalidade que toda a influência dada por suas características impacta diretamente na vida dos filhos. A violência familiar, os desentendimentos constantes, o abuso de drogas, a forma como os pais se relacionam e como é feito o diálogo neste lar contribuirá, inclusive, no desempenho escolar de seus filhos. Como o relacionamento familiar contribui para a saúde mental dos filhos? Hoje, no Falando de Vida, participe, dê sua opinião. É difícil, né? Difícil ser pai, difícil ser mãe, difícil ser filho, e a gente segue nessa luta aqui da Rádio Mensagem de ajudar a você a entender também essas realidades todas, principalmente sob o ponto de vista da saúde mental, que é também uma bandeira da Rádio Mensagem, especialmente do programa Falando de Vida. Estamos sempre retomando esse assunto para ajudar também você a entender a importância de falar de saúde mental e cultivar essa cultura de uma boa saúde mental. E para falar desse assunto, a gente recebe hoje mais uma vez, com muito carinho aqui, a doutora Ana Cristina Aquino, que é psicóloga, especialista em família, hoje falando com a gente sobre o relacionamento familiar e como que ele contribui para a saúde mental dos filhos. Doutora Ana, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Mensagem. Boa tarde, obrigada Ana, obrigada Tony, obrigada a todo mundo que está nos ouvindo aqui, todos juntos, e é muito bom estar aqui, um motivo de alegria para mim, é muito bom. Para nós também, muito muita alegria. obrigada. Eu amo falar de saúde mental. É um dos meus top 10 assuntos preferidos aqui, viu, Doni? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Doutora Ana Cristina, obrigado aí pela tua presença mais uma vez. E é muito bacana, né, quando a gente abre espaço para falar. E a gente tem repetido ao longo desse primeiro e também segundo semestre, esse fortalecimento da família, né, dessa influência, enquanto a gente percebe que em alguns segmentos tentam desmembrar a família, a gente tenta juntar de alguma forma, porque eu falo que os rebentos dessa família, eles vão ser aquilo que a família vai representar. Acho que hoje o tema é justamente isso, né, saúde familiar, rebentos
saudáveis, né? Exatamente. Verdade. E você participa conosco também, dá aí a sua opinião, né? A sua participação através dos telefones 3954-3010-3011 ou ainda pelo nosso WhatsApp 97411-0125. Doutor, o que a gente escuta muito para começo de conversa, assim, falando dessa perspectiva do que dar aos filhos, é essa última geração, né, dos nossos pais, de se esforçar para dar o máximo que eles não tiveram aos filhos do ponto de vista, em primeiro lugar, material. Então houve um grande esforço para dar coisas aos filhos, né? Porque era tudo muito difícil, né? No passado muito recente, né? Não tinha mesmo acesso a nada. Então essa primeira necessidade foi essa. Então a gente vê muitos pais, os meus pais, por exemplo, tendo esse traço muito forte, né? Eu consegui, lutei e dei aos meus filhos o que eu não tive. Essa já não é exatamente a perspectiva dessa geração dos que são pais hoje, né? Existem outras realidades que estão surgindo. Sim, mas de uma certa forma, eu noto assim, queria fazer um parênteses. Pois não. Você falou assim da saúde mental, né? Porque, sabe, doutora, eu coloquei assim no sentido de não que seja menos importante o bem material, né? Mas que a prioridade era somente essa. Isso. É dar o que comer, o que vestir, bom, e acabou, né? O que os pais, eles sentem um pouco assim, eu percebo um pouco de ranço, né? Vamos falar assim, mais acentuado, menos acentuado, nesses pais que querem, eu não tive nada disso, vou dar tudo para os meus filhos, num primeiro momento, né? E em outra geração, assim, mais atual, eu percebo assim, eu quero cobrir os meus filhos porque eu tenho de bens materiais, porque eu preciso ir lá trabalhar para cobri-los, porque eu tenho que encobrir a culpa que eu sinto de estar longe deles, né? Então, assim, o quanto que de verdade eu tenho que trabalhar tudo isso para dar tudo isso para eles, né? Para dar uma super casa, carro, será que é o conforto para eles mesmo? Será que é para mim? Eu penso nisso. E uma outra coisa, que a gente só vai sendo pai, mãe e filho à medida que a gente vai sendo, né? Porque não tem uma varinha mágica, pronto, tô pronta. Não, a gente vai descobrindo, a gente vai procurando procurando conhecer-se a si próprio para poder, né, ajudar e conhecer o outro, ajudar o outro a se conhecer, os nossos filhos, né? É isso. Eu coloquei essa perspectiva do dar, Doni, até por conta do que dar, né, aos filhos. A saúde mental é o tipo de coisa que a gente só percebe que a gente não deu quando a gente vê que a gente não tem, né? E como dar também se você não recebeu? Aquela velha história, né, doutora? Você pode dar tudo para o seu filho, tudo de material, até de carinho, tá? Aí chega num ponto, porque esse material está associado ao carinho também, chega num ponto assim, faz conta que a separação, o divórcio acontece. Então, um filho pode ter se machucar, ser tão machucado assim, e a saúde mental dele detonar. Por quê? Porque ele teve tudo e de repente não tem nada. Ainda mais quando acontece alienação parental por parte de um dos pais. Aí é terrível para esse filho. Então ele vai querer, por exemplo, usar droga, bebida, para poder juntar esses pais de volta. Entendeu? Ainda mais quando um pai chega e fala, reclama da mãe, daí o filho fala, reclama pro filho, e daí o filho fala, então separa, né? E aí o pai separa. Ele queria ouvir isso. Ele queria ouvir isso. Como se fosse uma chancela, né? Alguém me autoriza a fazer isso, né? Se você falou isso, então você me chancela. Uma chancela, sim. E uma covardia, né? Exatamente. E daí o que vai acontecer com esse filho que tinha tudo? Né? Ele vai sair, como fala, sem cabresto, né? E buscando apaziguar aquela culpa dentro dele, porque afinal foi a palavra dele que fez com que houvesse a divisão entre os pais, né? Terrível. Olha que interessante. Recentemente a gente chegou a conversar, né? Até o Dr. Paulo de Tarso sempre fala isso, né? Que hoje a maioridade não é mais 18 anos, né? Tá chegando a 33 a maioridade, né? Então tem gente com 33 anos aí, tá com pensamento como se fosse 18. Eu, por exemplo. Então nós estamos criando essa forma de pensar
essa transformação da sociedade, que era de prover, de dar alguma coisa sólida, está meio perdida porque não consegue dar algo que vai amadurecer internamente essa sociedade, né? Isso. O que os pais estão fazendo hoje, esse dar assim, sem barreira, né? Sem só dar. Então está se transformando, vai levando a libertinagem na realidade e vai uma fraqueza mental porque assim, o filho não sabe receber um não. Nossa, receber um não é um... né? E desde pequeno mesmo isso, né? É o fim do mundo, né? Nossa! Então, assim, vai crescer porque o mundo vai falar não, uma hora ou outra vai falar não para ele. E vai crescer muito frágil. Vai sofrer, né, doutora? Sofrer muito, né? Muito sofrimento, muito. E parece, assim, que é uma falta de amadurecimento do cérebro mesmo. Também como que acontece. Se não desenvolvesse alguma área ali da inteligência emocional, né? Sim. Chega uma participação aqui pra gente que é bem um retrato disso. Diz o seguinte: olá, boa tarde. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, no entanto, é uma pessoa muito nervosa. Fica nervosa com pouca coisa. É uma fagulha de fósforo, como costumam dizer. Tenho muita dificuldade de lidar com isso, pois qualquer sinal de contrariedade, ela sempre briga e grita comigo muito. Ela diz que foi criada assim, com muitos gritos pelos pais que sempre gritavam com ela e não sabe resolver as coisas de outro jeito. Eu tenho muita dificuldade de entender isso porque não fui criado com grito. Aqui é um exemplo de saúde mental, como faz falta na vida adulta. Como, né? Faz falta. O que tá fazendo essa mulher gritar? Qual que é a dor que é atingido lá? Será que é um não? E daí atinge e é o ponto que dá aquele start assim. E daí ela grita. Quer dizer, ela tem que olhar para isso, porque num final de vida, num amadurecimento, vamos falar assim, chegar à idade, a tendência dela é ser depressiva. É se deprimir. Por quê? Porque ela não se permite descobrir aquilo que ela está sentindo. O que está levando ela a sentir, que está fazendo ela ser explosiva dessa forma, né? Quer dizer, há um desequilíbrio aí, sem dúvida alguma. A indicação minha é um psicólogo. Para tratar não só o grito, né, mas a forma como que se tá reage, né? Não é normal, né, doutora? Grito? Gritar, não, isso não é normal, a gente não pode achar que é normal, né? Eu grito porque eu não estou me sentindo escutada, né? Então a pessoa precisa estar lá longeão e eu gritar para ela me escutar. Então o que está acontecendo? O quanto eu estou distante de mim também, né? Ela precisa olhar para isso, querer olhar para isso, porque certamente vai descobrir aí um sofrimento. Gritar e ser agressivo também, né? A agressividade gratuita também vai nesse caminho, né? Vai nesse caminho, vai. E a gente pode entender, então, que às vezes o grito, nesse caso, quando a pessoa está sempre com um tom lá em cima, é um pedido de socorro interno, né? Nossa, que bonito, dona, exatamente. Que bonito, é perfeito. Tentar ler, né? Para além das palavras, né, dos gestos também. Sempre um pedido de socorro, né, dona? A gente percebe isso, a gente fala muito de saúde mental. Da criançada, sim, é um sofrimento muito grande quando a gente percebe essa ausência de saúde mental. Só um parênteses, como a senhora fez também no comecinho do programa, aqui a gente não tá, gente, pra jogar pedra nos pais, né? Não. Enquanto os pais sofrem diariamente, né? Muito, principalmente as mães, por conta da culpa, porque não tem uma receita. Um ser humano é um enigma por completo e vai ser assim até o último suspiro. Ele é um enigma para ele mesmo, quiçá para aqueles que convivem com ele. Então sempre vai ser um enigma. Mas tem alguns caminhos que já se conhece por conta dos avanços mesmo do estudo da mente, que são caminhos razoáveis que vão dar em algum lugar, né? Por exemplo, cultivar a saúde mental. Tem alguns passos, doutora, para a gente conseguir desenvolver isso dentro do ambiente familiar, com as crianças na primeira infância, principalmente? Com as crianças, o que vai dando limite para ela? Vai ser um limite que eu vou pondo. Mas se eu não sei o limite meu, como que eu vou colocar limite para ela? Né? A saúde mental de uma criança... esse marido que falou da esposa, então, no caso dele, assim, como que essa esposa vai dar limite para a criança se ela não tem limite, né? Se ela não sabe dela? Eu preciso de me conhecer, eu preciso de buscar meios de me conhecer para poder ajudar o outro a ter. Eu só vou construir, se eu sou meia construída, como que eu vou construir outro inteiro?
Como assim? Cadê a outra metade de mim? Onde que está? Está entendendo? Não tem condição, né? Então, o que está acontecendo hoje? Os pais doentes vieram de uns pais doentes, nós estamos doentes, estamos adoecendo a geração seguinte, que vai adoecer a outra geração. Por que está essa hoje, ocorrendo hoje, essa crença de que meu filho nasceu homem, mas ele se sente uma menina, está no corpo errado. Isso está correto. Por que está isso? Porque uma geração veio adoecendo a outra, que veio adoecendo a outra, e está no que está acontecendo hoje. Uhum. É claro isso? É claro, porque aí entra a questão que você fala do exemplo, né? Porque a criança, ela é materializada e é fortalecida através do exemplo, porque, como a Ana Lúcia falou da nossa geração, que não se conversava tanto. Sim. Mas a gente via a honestidade e o trabalho do pai, né? Sim. Hoje, não se tem tanto essa visibilidade dessa geração. E hoje você fala muito pouco, né? Como a gente falou da força da palavra, né? Hoje é muito texto, e texto muito curto. Então, quando você fala eu te amo para a criança falando verbalmente, a força é maior do que você escrever no textinho, colocar um coraçãozinho no WhatsApp. Eu penso assim. Muito maior. Então. A criança tá recebendo essa informação através do olhar, através dos ouvidos, né? E através da boca, né? Através do toque, certamente. Eu te amo, não vai pôr a mão para trás e falar eu te amo. E a criança quer receber, né, tudo isso. Às vezes o pai fica cheio de melindres ali para falar isso ou aquilo, ou até falar uma coisa simples, que não é necessariamente um eu te amo, mas é uma aproximação maior. Se ele soubesse o estrago, num bom sentido, que isso faria dentro da criança, de uma transformação imensa de amor. Gente, quando a criança sabe, desculpa aqui a franqueza, quando a menina sabe que o pai ama, ela não aceita qualquer amor. Não aceita. Verdade. Isso eu tô falando de relacionamento eros, homem e mulher. Quando a menina sabe que o pai ama ela não aceita feminicídio, não aceita essas esmolas que tá acontecendo aí, essas mortes, porque ela tem certeza que ela ama, que o pai ama ela e que, mais ainda, que tem um Deus que ama ela. Quando a mulher entende isso, meu filho, aí ninguém a mulher segura. É mulher aí é o verdadeiro empoderamento. Não esse empoderamento aí que estão falando. Estou falando empoderamento de quem sabe que é amado. Quem tem certeza que é amado, não aceita qualquer amor, não. Não é verdade? Porque é uma riqueza que ela tem direito a essa riqueza. Exatamente. Que é tão grande, né? Que o pai, no decorrer do nosso crescimento, nosso pai e nossa mãe são nossos deuses, né? Porque a gente não tem conhecimento do Deus verdadeiro ainda. A gente vai conhecê-lo através dos pais, né? Da apresentação. Então, quando o pai me dá essa riqueza tão imensa, eu tenho certeza, está em mim, não tem dúvida, no meu coração, no meu ser, de que eu mereço só o melhor. Exatamente. É o que você falou. Exatamente. Perfeito. Só para encerrar esse assunto, a gente está aí com o filmaço aí pro pessoal assistir, que é o Rei Leão, né? Que foi remasterizado. A mensagem do filme é essa: lembre-se quem você é. Não esqueça quem você é. Você tem um pai. Quem é o seu pai? De onde você veio? Quem você é? Quando a gente sabe de onde a gente veio, ninguém inventa um Hakuna Matata pra gente levar a vida de qualquer jeito. A gente sabe quem a gente é. Então a gente nunca vai esquecer. Isso é muito profundo. Né? Então, muito profundo. Pode ir no cinema e assistir também, né, doutora? Meio-dia mais 33 minutos. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais de saúde mental aqui com a doutora Ana Cristina Aquino. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. A evangelização na medida certa. Mensagem. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida.
Meio-dia mais 35 minutos, de volta aí com o programa Falando de Vida, conversando hoje com a doutora Ana Cristina Aquino, especialista em família, falando da importância do bom relacionamento familiar para contribuir para a saúde mental dos filhos. Pode parecer exagero o que a gente está falando aqui, mas hoje a principal exigência das empresas é a bendita inteligência emocional, né? Então, a criançada vai lá, estuda, faz ITA, né? E passa no vestibular e tal, e chega na empresa, não sabe lidar com gente, né? Essa é a chave hoje para os profissionais do futuro. Isso é muito claro, assim. Os pais não entenderam com clareza isso ainda, né? Dessa necessidade de saber lidar com o ser humano, o que é uma dificuldade para todos nós, né, doutora? Sempre vai ser, né? Sim, e essa inteligência ela é burlada, é barrada justamente por essa falta de informação dentro de casa, ou de formação, né, na medida que você vai crescendo. Os pais não... É como se tivesse vergonha de falar sobre temas mais tão discutidos assim, aleatoriamente, né? E sem dar importância a tudo. E os pais não têm, eles têm meio vergonha e também têm insegurança de saber, tabu, né? De falar isso, de levar até o final, né? Um tema mais apimentado, vamos falar assim. Mas por que então não vai lá e procura informações sobre, para poder falar, né? Mas chega de qualquer jeito, né, doutora? Vai chegar e chega da pior forma possível, né? Então, mas os pais, para prepararem as crianças, né? Porque as crianças estão se formando. Já que não tem como chegar na criança e comentar sobre alguns temas mais apimentados, então melhor eu chegar lá e procurar informações para depois ter know-how para falar com minha criança, né, para me ultrapassar ainda, para chegar e ter firmeza de falar. Por isso a inteligência emocional fica blocada. A gente está falando muito sobre força mental, e a gente tem acompanhado e vendo aí que garotos, jovens com 13, 14 anos, aí ficam aí meio, para onde é que eu vou, para onde é que eu vim, de onde que eu vou, né? E hoje a gente observa também, a gente até já falou sobre isso, né? Que muitos estavam usando o termo, né? O pai, eu sou amigo do meu filho, a mãe, eu sou amiga da minha filha. E para mim, e para nós aí, pai e mãe são os nossos heróis, os heróis de força. O amigo não é aquele herói de força, ele é menos herói, né? Porque ele é um amigo. Talvez até a força da palavra de transformação não tenha mudado isso. Tem. Sabe onde que está comprovado isso? Que a gente vê perfeitamente a igreja, eu não sei como é que chama, não estou me lembrando o nome, mas assim que a igreja fala assim, vamos fazer agora, esse ano vai ser o ano de convidar os que têm algum tipo de deficiência, algum problema, para ir para a rua. Como chama essa campanha? Campanha da Fraternidade, não? A campanha da Fraternidade, ela no comecinho do ano, ela tem alguns apelos sociais, mas eu acredito que a senhora esteja falando assim do ano missionário. Tem o ano missionário também, não? Eu estou falando que quando tem essas campanhas que a igreja faz, né? Campanha para receber os imigrantes, campanha para, né? Pontuais, né? Pontuais, elas duram o ano inteiro. E elas modificam quantas pessoas que tinham algum problema, alguma deficiência física, mental, quantos que estão saindo para a rua agora? Quanto que você vê o acreditar nas pessoas que tenham a síndrome de Down, por exemplo? Os estímulos, né? Foi a palavra que estimulou, né? Estimulou o povo a falar, uau, é isso mesmo. Posso, né? Eu posso. Eu posso. E quanta gente inteligente. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo ainda, os ônibus começaram a levar estampado assim fotografias de crianças com paralisia cerebral, e eu me lembro que tinha fala de mãe levando criança no carrinho assim, não sei por que essa criança chora o tempo todo, porque não entende nada, não fala nada. Olha só, a criança devia estar tendo, com certeza, estava tendo entendimento, não conseguia se expressar, né? E escutar a mãe falar um negócio desse. Nossa, então tudo isso foi mudando, veio acrescentando. A palavra tem poder.
Mínima que seja, ela tem muito poder. É um misto, assim, de expor até que ponto, né? Você expor a criança a estímulos, né? E também eu posso imaginar, não sou mãe, mas posso imaginar quanto que tem pai e mãe de cabelo em pé com esse mundo tecnológico, essas crianças que sabem tudo, sabe mais que o pai, sabe mais que a mãe, entende tudo, e o pai e a mãe não conseguem mais ter controle, doutora, desses estímulos todos, né? Lembro que na minha época, a senhora estava falando desses assuntos picantes, que não são necessariamente só de sexualidade, mas outros assuntos complexos da vida, assuntos diversos. Lembro que eu pegava aquelas revistinhas de mocinha, de adolescente, pra gente ver as roupas que as meninas estavam usando, as roupas não que a gente vai comprar roupa, que a gente queria ver, né? O que tava na moda. Só que no meio das revistinhas tinha perguntas e respostas. Ixi, Maria. E aí vinha aquelas flechas, né, na nossa direção. A gente não sabia de nada, era tudo inocente até ontem, tava brincando de Barbie. E ficava sabendo ali de coisas que a gente nem imaginava. E também nem entendia nada. O que eu tô dizendo com isso? Se naquela época era assim, né, você era atingido por coisas que não era a sua intenção ser atingido, imagine hoje, com esse apelo da internet, né? Como que os pais estão cortando um dobrado para tentar fazer esse meio de campo também, né, doutora? A gente tem que dar um desconto aqui, porque os pais estão, olha... Tá difícil para eles. Um apelo exagerado, um apelo agressivo, né? Muito e que interfere na saúde mental diretamente, né? Informação dos jovens. Agora, por outro lado, os pais também são tão desinformados e acham tão natural isso. Por exemplo, dar celular para um bebê, celular, iPad, o que for assim, dá para um bebê só olhar, brincar, assim, o mal que faz vicia o bebê. Vicia mesmo, de tirar e ele ter um chilique, né? Diz que o uso da informática, né? De computador, iPad, coisas desse tipo assim, está fazendo tão mal para a criança no decorrer do seu desenvolvimento que está impedindo o funcionamento perfeito do cérebro, ou saudável, né? Melhor dizendo, assim, do cérebro, assim. É viciante, tanto quanto uma bebida, quanto uma droga. É viciante para a criança. E lembrando que quanto menor eu sou, quanto mais criança, quanto menor eu sou, mais profundos são as marcas deixadas no meu ser. Né? E vicia mesmo, porque se você dá um brinquedinho para a criança bem pequenininha e ela gosta daquele desenho ali, e fica um tempo, 2 horas naquele desenho, quando a mãe vai chamar para fazer outras coisas, ela vai ficar com aquele desenhinho, com aquele celular. Mais prazeroso, faz ela rir. Aquelas musiquinhas fúnebres que tocam no fundo daqueles desenhos horríveis ali. Então, tudo isso. Então, acho que a gente está errando, né? Eu coloco nós, né? Na comunicação, né? Sim. Com essa nova geração, né? E adoecendo. Adoecendo não impede de comunicar, impede o crescimento. Quando você está triste, o que você faz? Você não pega um joguinho assim, na hora você sente alívio, né? No celular, qualquer joguinho assim. O que está acontecendo isso é aquela chamada, eu não vou olhar para mim, eu vou jogar. Daqui a pouco eu olho, não olha nada, porque daqui a pouco tem outra coisa para fazer, já passou. E o vício, como é que você sabe que você está viciada? Porque você fala, eu vou jogar 10 minutos, só mais 5 minutos, só mais 5. E é o vício, é o estar já acoplado, associado àquilo lá, aquele jogo, aquela memória, né? Sim. Eu acho que uma das referências para os pais, eles podem até não acertar sempre, mas um caminho seguro, tenho certeza, é ter essa referência. Quanto mais cedo o estímulo, mais profunda vai ficar a marca. Seja para o bem ou seja para o mal. Isso a gente pode dizer sem errar, né, doutora? Então, diga para o seu filho que você ama, demonstre que ele é amado. Sem dar presente. Sem dar presente. Gente, olha, vocês me perdoam, eu não sou pai, não sou mãe, mas acho que o Doni também, né, Doni, vai concordar comigo. A maior revolução que a gente pode fazer nesse planeta é amar. Quando uma pessoa sabe que ela é amada, ela faz coisas incríveis. Sim. Deixa eu falar um pouquinho de riqueza de amor? Vou falar um pouquinho, claro. Olha só. A Lindy Nalva, Terras do São João, falou o seguinte aqui: que programa nota 1000, parabéns. Eu tenho um filho de 15 anos, todos os dias falo pra ele que eu o amo. Agora há pouco, eu aqui fazendo almoço, ele chega por trás, me abraça e me beija e fala no meu ouvido: te amo, mamãe.
Ai, que lindo. Mamãe. Que lindo. Existe riqueza maior? Que belezinha que a Lindinalva contando. E aí ela complementa. Ele foi com o pai assistir o Rei Leão e está aqui me contando e ao mesmo tempo ouvindo o programa. O Rei Leão, eu coloquei um vídeo, acabei de colocar lá na página do Face da rádio, um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que é um clipe, na verdade, com as imagens do filme do Rei Leão e o pastor falando. O pastor Cláudio sempre tem uma mensagem bonitinha aí para a internet também. E ele está falando exatamente disso que eu falei aqui agora. Então você entra lá no Face da Rádio Mensagem, assiste esse vídeo que a gente está falando aqui e compartilha essa mensagem também. Muito legal, né, doutora? Muito legal, muito importante, né? E você vê, ó, ele tá, esse rapaz de 15 anos de idade tá amando a mãe e amando o pai, pelo jeito também, né? Então, os dois dos dois lá estão cobrindo ele, então, isso daí vai formar o quê? Formar saúde mental, formar equilíbrio próprio, enquanto que ele cresce e fortalecido, né? Fortalecido pelo sim do pai, pelo sim da mãe, sem desequilíbrio. Nosso ouvinte aqui do Parque Santo Antônio já manda o contrário. O que dizer dos pais que dizem o seguinte: minha filha ou filho tem 3 anos, revira e sabe tudo do celular. O pai dizendo do filho, contando, todo orgulhoso que o filho tem 3 anos e sabe tudo de celular. Tem que ligar um sinal amarelo aí, né, doutora? Tem que ligar um sinal 3 e o vermelho não também. Não é pra estar comemorando, não. Como não assim, sabe tudo do celular? Não. Porque, assim, a pessoa vai ficando entranhada nela própria, assim, de uma tal forma, só o celular. O que o celular me diz? Nada. Ele repete palavras, ou então, ele não tem voz, né? Ele não tem tato. Sabe o que é, doutora, se a senhora me permite dizer? O celular é uma roleta russa. Sim. O celular você fica ali e várias coisas são disparadas para você, mas você não tem controle do que vai ser disparado para você. Sim. E isso vai lá no fundo do cérebro. Do cérebro. Tu vai indo, vai preparando e vai formando. Então, assim, com 3 anos de idade, eu tô num momento de formação ainda na minha vida, né? Até 15 anos de idade, até... E o que vai acontecendo? Se é o celular que está me formando, se está só nessa limitação assim, eu vou esquecer a comunicação, o tato, eu tenho o visual, o sentido visual, né, o de ouvir, de escutar o outro, e escutar o que eu vou escutar o outro, que interação que estou fazendo com o ser humano? Nenhuma. Então eu vou me distanciando até mesmo do meu pai e da minha mãe. Isso daí não é para aplaudir, não. Não é para aplaudir, não é motivo de comemorar, né? Tomar Deixa eu só pegar o gancho aqui que a Ana Lúcia falou em relação ao amor. É tão importante esse assunto, né, dessa formação, de poder falar e mostrar o carinho, demonstrar o carinho na formação dos nossos filhos, é justamente isso. O que o amor nos impulsiona, é fato. Sim. Então, você só vai para frente e vai para frente com segurança quando você olha para trás e sabe que tem alguém que vai te segurar se você cair. Sim. E colocando justamente, né, por que nós cristãos, né, estamos sempre, levanta a cabeça e vai em frente. Porque a gente sabe que tem Cristo do nosso lado ou atrás da gente. Então a gente vai sempre para frente. Então a gente faz essa analogia do amor, do pai e mãe, né? Porque, meu filho conseguiu bolsa, tá lá não sei aonde. Por que ele conseguiu isso? Porque ele sabe que qualquer probleminha, ele olha para trás, ele sabe que vocês estão atrás. Isso acontece com a gente também. Sim. Cristo está sempre atrás da gente. Então a gente vamos para frente sempre, né? A gente vai com mais segurança. Vai com segurança. Se eu cair, eu sei que ele vai me ajudar a levantar, me esclarecer. Exato, tem segurança. É igual andar de bicicleta. Aprender a andar de bicicleta. Quando a criança tem segurança que o pai realmente vai segurar, ela vai embora na bicicleta. É aquela rodinha, né? Ela tira a rodinha. E se quiser continuar um pouquinho com a rodinha é o nosso pai querido que está no céu também, né? Mas sabe, exatamente isso. Se vocês me permitem aqui também, pegando carona na analogia aí do Doni, tem muita gente que está ouvindo a Rádio Mensagem aqui e está triste, né? Porque tem algumas marcas na vida que não consegue apagar, né? Que sabe que precisa fazer uma terapia, sabe que tem problema de saúde mental grave e não consegue se desenvolver enquanto ser humano, fica no círculo vicioso de tristeza, de várias mazelas da vida. Mas olha, por opção, né?
É por opção, muitas vezes. Mas você sabe, doutora, que uma orientação que eu digo assim, é meio lugar comum, mas eu queria muito falar sobre isso. Às vezes, ressignificar, sabe, gente? Você que teve aí problema com seu pai, com sua mãe, violências verbais, problemas de agressividade quando era criança, tente ressignificar essa imagem de pai que você tem, no sentido de que o seu verdadeiro pai é o nosso pai, o pai do céu. E o seu pai biológico, seu pai, sua mãe, são pessoas, seres humanos como você, que um dia estarão juntos com você na eternidade. Quando você ressignifica isso é de uma força também sobre-humana, né? Que a gente fala que é o encontro com Jesus. Esse é o encontro. Quando você ressignifica, você consegue fluir, a vida vai indo, né, doutora? A vida vai seguindo. Para esse ressignificar, eu preciso de ter um pouquinho de estrutura, saúde mental. E sozinho não conseguiria. Às vezes não. Por quê? Porque no decorrer dos meus dias, né, do meu desenvolvimento todo assim, mesmo que tenha sido alguma coisa eu estando um pouco maior, o que ocorre é que vai concretando aquele ranço, aquela dor, vai ganhando um concreto, problema. Vai ficando cada vez mais duro e difícil de acesso. Difícil de acessar. Então eu vou precisar primeiro buscar ajuda. Primeiro eu sair de mim e buscar ajuda, porque senão às vezes não tem jeito. Tá muito difícil de acessar isso internamente, né? Isso. Mas não é impossível. Não é impossível, nossa, nada é impossível para Deus. Mas o que acontece? Daí vai ficando duro, principalmente depois dos 25 anos de idade, a gente vai concretando mesmo, né? Todas as coisas vão se cristalizando, aqueles comportamentos antigos mesmo vão sendo cristalizados. Então, quando eu chego lá na fase 60, 70 anos, assim, o perigo meu de 50 anos, né, um pouco antes até às vezes, o meu perigo é de entrar numa depressão, sabe, psicotizar, né, dividir. Eu posso ter problemas de saúde, diabetes, toda a tendência minha, daquilo que eu vim trazendo na minha vida, que eu não fui cuidando, vai se transformar numa doença mental, física, vai se transformar numa doença. Porque eu não soltei, eu estou carregando, imagina eu carregar aquele peso assim até 70 anos de idade. Não é mole não, é fácil não, né? Carregou e não serviu pra nada, a né? conta chega, né? Não serviu pra nada. Meio-dia, mais 52 minutos. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a doutora Ana Cristina Aquino. Hoje falando de saúde mental na família, o relacionamento familiar e como que ele contribui para a saúde mental dos filhos, sobretudo. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia, mais 55 minutos, de volta com o programa Falando de Vida. A gente roda e volta para a internet, né? É a revolução do momento mesmo. Uma realidade que muitas vezes é perturbadora. Eu falava aqui com a doutora dessa questão da referência também, que é outro ponto importante quando a gente fala de saúde mental e como que ela contribui para a questão dos filhos também, né? Na nossa época, os formadores de opinião eram meia dúzia, né, Doni? Era o locutor lá da rádio, era o apresentador do jornal e mais uma meia dúzia de pessoas. Hoje você entra no YouTube, essa juventude principalmente, eles têm um bombardeio de referências de pessoas que quase que nunca têm responsabilidade sobre o conteúdo que estão mandando para o universo. A única responsabilidade deles é de like para receber aquilo em dinheiro, né, em visualizações.
E as pessoas estão, a Laubunha até concordando comigo, que ele tem filha da cidade. Isso está trazendo uma doença mental para os adolescentes também, né? Uma coisa muito complicada. Por isso que eu falo da importância da Rádio Mensagem, da Diocese, né? Que tem essa filosofia cristã, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana, e tem essa filosofia de manter esse foco dessa linha. Porque se você ficar no YouTube da vida aí, cada um tem sua tendência, eles não se preocupam com a saúde mental, física e espiritual de ninguém. Nós aqui estamos querendo o bem-estar, né, doutora? Sim. A gente está procurando encontrar um link para a gente botar dentro e também mais linkar com aquilo que já está dentro da pessoa, né? Aquela riqueza lá, para eles se descobrirem, né? Isso que a gente tem, talvez esse propósito nosso, né? O que se fala um pouco agora até entre os adultos é a questão do unfollow, que é você deixar de seguir. Mas isso é entre os adultos, né? Os jovens, em sua maioria, ainda são bombardeados pelo algoritmo, né? Umas coisas assim absurdas que você acha que é loucura, mas não é, gente, não é, eu não tô maluca. Redes sociais, se eu tivesse com a rede social aberta aqui na minha frente, estou falando, se eu falar a palavra tênis da marca tal, no meio dessa conversa, vai aparecer na minha tela uma propaganda do tênis da marca tal. O aparelho já tem a tecnologia de ouvir o que eu estou falando. Então, vocês imaginam o nível de bombardeio de informação que a gente vai ter aí nos próximos anos. E o pior que é um bombardeio de informação, é uma mostragem de imagens vazias, porque são crianças ainda, né, adolescentes, assim, até muitos adultos, mas é vazio por dentro, não tem link. É esse link que a gente está procurando acessar, né, que a gente está querendo pegar e trazer para fora para mostrar para eles próprios verem que eles têm potencial interno, né, eles têm riqueza. Exato, se fortalecer interiormente, né? Não exteriormente. Não exteriormente, não precisa tanto, né? No fundo, eles buscam também, né, esse significado para a vida, né? Sim. A participação aqui, antes de encerrar o nosso programa, vamos dar um abraço só para o João Bosco, nosso querido amigo do Taquari, tá ligadinho lá na Rádio Mensagem. Um abraço, viu, João Bosco? Tudo de bom para você. Uma participação por telefone também, né, Buim? Alô, boa tarde? Boa tarde. Quem fala? É Maria. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, pode fazer o seu questionamento. Então, eu só queria... Eu tenho momento aqui de rádio e uma ouvinte estava falando, ela é muito mais ruim do coração. E eu até chorei, assim, tão lindo para falar sobre o amor dos filhos, né? E que eles são assim mesmo, sabe? Ela, como um esposo, isso é muito legal. Então, eu quero dizer que é assim mesmo, assim, 6 filhas, uma é muito amorosa, mas cada um do seu jeito, né? Então é muito bom a gente falar sobre isso, né? Aí eu cheguei bem na hora que ela estava falando. Você está ouvindo, filho? Sim, tá um pouquinho ruim a ligação, Maria. A gente está se esforçando um pouquinho aqui para ouvir você, porque tem uns unidos aí. Eu tô te ouvindo, eu entendi o que você quis dizer, mas a ligação realmente está um pouquinho ruim, tá? Então, porque aqui é meio ruim na área, sabe? Ah, sim. Então, aí eu quero dizer que é muito bonito isso, né? Que é Deus que abençoe, né? Todos fala sobre o amor, né? É verdade, Maria. É verdade. Olha, eu agradeço a sua participação. Alô? Tá bom? Um abraço, Maria. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. A ligação estava ruim, mas deu para entender a mensagem, né? É aquela coisa que toda vez que a gente fala de perdão, de amor, né, de resiliência. Hoje a gente falou da questão aí da saúde mental, né? Poxa vida, como a gente precisa de saúde mental. A dona Maria entendeu com o coração dela o que a gente quis dizer, né, doutora? Sim. Tá mais aliviada, doutora? A sua resposta? A doutora achou que o tema estava meio pesado aqui, né, doutora? Mas o pessoal entende, que tava pesado o tema. Às vezes é meio pesadinho, porque a vida é assim mesmo, né? Às vezes fica meio pesado. Mas o pessoal entende o recado final, né, doutora? Isso é o mais importante. Sim. Como recado final para deixar, é assim, nós aprendemos a ser pais e mães à medida que a gente for sendo, né? E a saúde mental do meu filho, nossa, se eu percebi que estou errando aqui, ainda dá tempo de consertar. Né? O que eu vou fazer com isso? Eu me perdoo e vou passar para frente. Nada de ficar mergulhado
Ai, mas agora já viciou em tecnologia. Ora, vamos fazer então para desviciar. Como que a gente vai fazer agora, né? Vamos procurar saber os passos, vamos pesquisar, conversar com algum profissional que mais entendido do que eu. Vamos procurar, vamos para frente. Nada de desânimo, não. Isso é vida. Exatamente, porque o que a gente negligencia, ou seja, o que a gente deixa para lá, a conta chega depois, né, Doni? Sempre chega, né? Chega depois. E mais importante é saber que tem alguém lá em cima que nos ama muito, né? Exatamente. Então, tá sempre pronto a ajudar a gente a recomeçar. Vamos lá, levanta. Os braços abertos não foi à toa, né? Exatamente. Até para morrer não foi à toa de braços abertos, né? Então a gente não pode perder tem sempre alguém olhando pela gente. Com certeza. Muito bacana. E olha, na dúvida, como o Doni disse também, Jesus também nos ensinou muitas lições de saúde mental, né, doutor? Nossa! Né? Ele enfrentou os problemas de frente, muitas situações delicadíssimas, então isso é a nossa prova de coragem, né? Sem ficar com autopiedade, sem ficar chorando. Eu sou vítima do mundo, o mundo me odeia, o mundo me deve algo. Não, chega pra... Chuta o balde, vai pra frente. Doutora, obrigada, viu? Deus abençoe. Muito obrigada a todos que nos ouviram, né? Obrigado vocês, assim, nossa, muito legal estar aqui. Tem que ver o sorrisinho da doutora quando ela fala muito legal a história, que ela tá super feliz. Obrigada, viu, doutora? Deus abençoe. Volte sempre. A todos nós, sim. E amanhã tem mais falando de vida, né, Doni? É verdade, amanhã tem falando de vida ao 12h15, também tem jornal às 7h30 da manhã. E pais, né, continuem amando seus filhos sempre, né? Isso que é mais importante, né? Com certeza. Vamos fazer essa revolução do amor, né? Igual a nossa querida ouvinte Lindinalva, lá do Terra São João. Vamos ter mais relato desse aqui, né? Do filhão que chega na hora do almoço, daquele abraço. Ô, mãe, te amo. Ô, mãe, eu amo a senhora também. Deixa eu falar que eu amo minha mãe, né? Antes que eu perca aqui a carona. Ô, mãe, te amo, tá? Pai, te amo vocês. Daqui a pouco tô aí, separa meu pratinho. É o consumismo, tá aí vendo? Aí eu já fiz uma picaretagem. Separa o meu pratinho, tenho 35 anos. Misericórdia, hein? 1h mais 4 minutos. Você fica agora com a alegria. A comunicação de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Uma excelente tarde de quinta-feira. Hoje, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós nos vemos, então, na programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.